Dr. Antônio Spreusser, clínico geral e médico de família, apresenta agora... E aí, doutor? Olá, boa tarde. Começa agora o E aí, doutor? Eu vou fazer um programa especial para os homens, mas isso não quer dizer que ele não interesse às mulheres. Tudo o que você sempre quis saber sobre eles, as dúvidas mais íntimas que eles não dividem nem com o próprio médico. Para começar a discussão, nossa equipe foi às ruas ouvir o que eles têm a dizer. Eu acho que o homem, na verdade, ele acaba muitas vezes sendo um pouco mais descuidado, né? Porque acho que é um tabu, né? O homem é mais reservado nesse aspecto. Os homens acham que são mais poderosos, né? Tem mais força, não precisam muito de informação, são metidos a saber das coisas. É mais descuido mesmo, é da genética mesmo do homem, mas não se preocupa muito com isso, não. Porque eu acho que o homem não se preocupa muito com a saúde igual as mulheres, né? Se preocupa mais em trabalhar, em ter sua profissão, ter o seu dinheiro e não se preocupa muito, né? Acho que o homem tem essa questão da masculinidade, assim, mais aforada, né? Então é mais difícil a gente falar de coisas íntimas, assim. O amigo fala que o amigo porque o homem é machista, né? Tudo machista, né? Então, tô com aquilo, e agora? A mulher não sabe, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Como todo homem, algumas vezes eu acho difícil falar dos meus sentimentos, mas quando o assunto é saúde, eu não tenho problemas. E como médico, eu procuro buscar a resposta para essa dúvida. Por que muitos homens têm vergonha de falar sobre certos assuntos, principalmente relacionados à saúde? Está na hora de deixar a vergonha de lado e fazer aquela pergunta que você sempre quis fazer. Quem vai ser o primeiro corajoso aqui? Uau, você é corajoso mesmo, hein? Levantar rápido assim, boa tarde. Qual é o seu nome? Gustavo. Gustavo. Bom, Gustavo, vamos aproveitar que você está com essa coragem aí toda e fazer a sua primeira pergunta. Qual é? É uma curiosidade. Por que os homens têm um desejo sexual maior do que as mulheres? Os homens, eles têm na corrente sanguínea mais testosterona, que é o hormônio responsável pela sexualidade, do que as mulheres. Então, isso faz com que o homem tenha mais energia e mais disposição e mais vontade de fazer sexo. Agora, trabalhos recentes em psiquiatria e psicologia mostram que, às vezes, outras coisas atrapalham as mulheres, como os filhos, as atribuições de casa. Então, basicamente, é isso que acontece e essa é a principal diferença. Quem tem a segunda pergunta? Tudo bem? Pode se levantar. Qual o seu nome? Cláudio. Cláudio. Qual a sua pergunta, Cláudio? A fimose pode atrapalhar na higiene do pênis? Se a fimose pode atrapalhar a higiene do pênis, claro. A fimose, quem sabe o que é fimose? É aquela pele que envolve a cabeça do pênis. Como a pele fica cobrindo a cabeça do pênis e às vezes você não abre essa pele para lavar, bactérias, fungos e micro-organismos podem ficar lá dentro. Então o que tem que se fazer? Abrir essa pele todo dia e lavar com água e sabão neutro. Caso você não tenha sabão neutro, pode usar sabão comum mesmo para lavar. Depois você seca bem e aí você pode cobrir a pele. Mas porque essa pele que fica em volta e em cima funciona como se fosse uma estufa. E essa estufa adora o quê? Bactérias, porque essa temperatura alta propicia o crescimento de micro-organismos. Tá bom? Quem mais tem pergunta? Oh, ele tá lá embaixo. É você mesmo que eu quero, viu? Boa tarde. Como vai? Você tá bom? Tudo bem, doutor? Tudo bem? Qual é o seu nome? Paulo. Mauro. Paulo. Paulo. Obrigado, Paulo. Qual a sua pergunta? Doutor, às vezes eu chego em casa cansado, estressado e a minha mulher quer fazer sexo. E existe alguma coisa que eu possa tomar ou me alimentar para melhorar a minha disposição para isso? Olha, Paulo, a sua pergunta e a sua questão é muito importante. Algumas queixas de consultório são muito frequentes com isso que você tem. Normalmente, a testosterona, que é como eu acabei de falar, que é o hormônio responsável pela atividade sexual e pela energia, muitas vezes ele está baixo. E quando ele fica baixo, a nossa libido fica alterada. Então, uma coisa que eu aconselho você a fazer é procurar um urologista para a gente medir no sangue agora quanto de testosterona que você tem. Porque, às vezes, o nível de testosterona está muito baixo. E aí a gente tem que usar de um recurso chamado
reposição hormonal, que na sua idade não tem a mínima necessidade, porque você é muito jovem. Mas o estresse faz com que a testosterona fique baixa também. Não é só a produção diminuída pelos testículos. Não se esqueça sempre de ficar em forma, praticar atividade física para melhorar o nível de testosterona que você tem. Dormir bem à noite. Está comprovado que as horas de sono que você tem também regeneram a sua testosterona. E não se esqueça, sempre quando você chegar em casa, cuidar bem da sua mulher. Beijá-la, conversar com ela, não só simplesmente ter a mecânica sexual. Tudo isso faz diferença, tá bom? Perfeito, doutor. Muito obrigado. Bem, agora, nós ainda temos uma última pergunta e eu tenho que confessar que eu estava ansioso por esse momento. Sabe por quê? A produção simplesmente não me deixou ver essa gravação. Eu só não sei por quê. Eu estou achando que vem alguma pergunta cabeluda que eles querem me deixar uma saia bem justa. Conheci o Antônio em 1972. Conheço o Tony há muitos anos, mais de 10 anos. Aproximadamente 10, 11 anos. Nos conhecemos como todo bom calouro no dia do trote. Felizmente é uma amizade que perdura desde lá. Nós nos conhecemos lá na Universidade Federal de São Paulo, no ambulatório Alfa, onde nós trabalhávamos. Nos conhecemos dando aula para os alunos de uma universidade grande aí, de medicina. Sempre foi atlético, e ele é até hoje. Tanto que o apelido dele é Tarzan por causa disso, porque ele andava sempre elegante, sempre bonitão, né? E essa amizade foi fortalecendo, porque nós temos uma coisa em comum, gostamos de muitas coisas em comum, e uma delas é o esporte, então fazemos muito esporte juntos e gostamos de promover qualidade de vida. É um homem extremamente focado no que ele está fazendo, um homem muito preocupado com a qualidade do trabalho dele, um homem preocupado com a população que vai se beneficiar do trabalho dele. A nossa amizade também me marcou muito, porque foi uma fase, a fase que nós nos conhecemos o meu pai estava muito doente e veio a falecer logo em seguida. E o Tony, que tem um coração enorme, né? É um cara super humano, me ajudou muito a superar essa fase. Então, nessas fases difíceis que a gente vê como é importante a amizade, né? A proximidade de um amigo, um cara para te dar força. E ele foi esse cara e eu tenho muito a agradecer a ele. Ele com certeza lembra dessa fase difícil que ele me ajudou muito. E a primeira imagem que eu tive do Antônio, aquele homem carinhoso, afetuoso, intenso, me deu um abraço. E esse primeiro abraço que ele me deu e eu nele, ficou marcado. Pessoa que acho que sempre foi benquista por todos e a gente que conviveu mais com ele, que convive até hoje, vê que o tempo não mudou ele, pelo contrário, acho que ele é cada vez mais real. E um momento emocionante foi na casa dele, tocando violão, entre outras coisas. O Dr. Antônio é uma pessoa plural, além de esporte, medicina e cuidar dos amigos, ele toca violão. E me lembro de um momento que a gente estava na casa dele, tocando violão, eu não, porque eu não sei tocar, e cantando músicas do Toquinho, do Vinícius, e foi um momento emocionante. Olha, produção, vocês sempre inventam alguma coisa dessa comigo, viu? Eu acho que um dia desses eu vou passar mal aqui no palco, porque não vou... não é possível, viu? Quero saber. Eu tô chorando aqui, pô. Olha como é que eu tô. Tudo bem? Fala, fantasma. Meu, assim não é possível, viu? Olha que vocês estão... Eu tenho uma pergunta pra você. Aqui, ó. A amizade é importante pra saúde? Olha, Fabião, esse é o Fábio, meu grande colega e médico. A amizade é muito importante. Eu acho que laços eternos como nós temos fortificam o corpo, o espírito, a alma e a nossa grande amizade. Obrigado, Fábio. Obrigado, viu, pra você. Muito sucesso. Você merece. Obrigado. Adriano. Grande doutor Antônio, eu tenho uma segunda pergunta totalmente relacionada à primeira, porque a amizade lembra emoções. E eu pergunto ao doutor Antônio, e as emoções contribuem para a saúde? Olha, as emoções aumentam a tua frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, mas no momento bom. Esse deleite de amizades que a gente está tendo aqui agora realmente é fantástico, inesquecível, e todo ser humano tem que ter isso que a gente está tendo aqui. Adriano, grande psiquiatra, obrigado, meu irmão. Obrigado. Doutor Antônio, também tem a minha pergunta. Eduardo, né? Fantini. Também tem a minha pergunta. Nosso grande irmão. Puxando um gancho do Fábio, né? Sobre a amizade do Adriano,
tudo isso regado com um bom vinho ajuda a melhorar mais ainda ou o vinho não serve, não é bom? Olha, Fanta, o vinho, como tem todas as propriedades que você conhece, antioxidantes, dilata as artérias do coração, previne morte súbita, tem que ser bebido, mas com grandes amigos como a gente tem aqui hoje. Valeu. E sempre com moderação, né? Obrigado que você veio aqui, viu, Fanta? Obrigado. Adriano, obrigado, viu? Homens, vocês que estão em casa, por favor, façam o que a gente acabou de fazer. Cumplicidade, amizade, espontaneidade e irmandade. Um elo muito forte que leva a gente sempre para o bom caminho e fazer coisas boas. Obrigado, hein? Vez ou outra, a nossa memória falha. Esquecemos onde colocamos as chaves, o nome de alguém, data de aniversário. Quem nunca passou por isso? Nem sempre a nossa cabeça funciona como deveria. Para te ajudar a ficar com a cabeça em ordem, vamos conhecer 5 alimentos que fazem muito bem para o nosso cérebro. Quem vai participar do nosso jogo hoje são 2 rapazes que pensam muito rápido. Mas será que eles sabem quais alimentos ajudam o cérebro? É o que vamos ver. Sejam bem-vindos Felipe Solari e Elcio Coronato, repórteres do programa Legendário. Vai, doutor, tudo Felipe, bem? você tá bom? Viu? Elcio, como é que vocês estão, Tudo hein? bem, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Obrigado. É um prazer recebê-los. Prazer é todo nosso. Vocês acham que tem algum alimento que ajuda o nosso cérebro a dar uma fortificada ou não, hein? Eu acho que deve ter, e se tem, eu não tô comendo muito. Tá precisando, Obrigado, né? Escuta, e o Legendários, como é que tá lá? Tá muito bom, todo sábado, ao vivo, a partir das 11 da noite. Inclusive fazendo brincadeiras com alguns programas da Record, não é Você verdade? sabe que eu já reparei isso? Já, Olha, né? tá muito bom, viu? Vocês estão de parabéns. Obrigado, doutor. Bom, aqui nessa mesa tem vários tipos de alimento, como vocês estão vendo aí. E o nosso jogo hoje vai ser o seguinte: vocês vão ter 30 segundos, atenção, ó, 30 segundos, para vocês escolherem 5 tipos de alimento. 5. Vocês vão colocar 5 tipos de alimento aqui para você e 5 aí para você. Ok. E depois eu vou ver se vocês estão certos ou errados. Tá bom. Quem acertar, leva, porque a gente vai somar quantos pontos cada um fez. Se acertarem os 5 ou os 4 ou 3, vamos ver quem vai ganhar. Preparados? Preparados. Valendo! Olha só, hein? Opa! Olha só, tá indo bem. Muito bom. Nossa, aqui acho que não. Olha Aqui acho que não. 4, falta mais um. Olha lá. Tem 4. Falta mais um. Aí, olha só. 5. Terminaram. E terminaram antes do tempo ainda. Olha aí. Foi bem rápido, viu? Agora tem o seguinte, gente. Eu vou ver se vocês acertaram ou não. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a vitamina, que vai fortificar o nosso cérebro. E o que eu colocar aqui, a gente vai comparar se vocês acertaram ou não. Tá bom. Eu vou começar com a banana. A banana, quem ganhou aí? Eu. Olha, ele já ganhou. Por que a banana é importante? Porque a banana, ela tem vitamina B6. Ela age no nosso sistema nervoso e ajuda também a nossa defesa, melhorando a parte imunológica, ok? Quem escolheu a banana? Quem? Eu. O Elcio. Elcio, parabéns. Obrigado. 1 ponto pro Elcio. Nunca achei que ia receber um parabéns por escolher a banana. Felipe, olha lá, hein? Vamos lá. Bem, lá. o nosso segundo alimento que é importante para o cérebro é a linhaça. Quem escolheu a linhaça? Eu escolhi a linhaça. O Felipe escolheu a linhaça. Bom, a linhaça é rica em ômega 3, ácido graxo extremamente importante para o cérebro e para a nossa saúde mental. Ele ajuda os neurônios a ficarem mais rígidos e aumentam a velocidade dos neurotransmissores. Bom, estamos indo bem porque está empatado o jogo agora, hein? Bom. Vamos desempatar? Vamos. Vamos desempatar. Eu vou escolher o nosso terceiro alimento, que é a suco de maçã. Quem ganhou? Ó, o Felipe, hein? O suco de maçã. Essa maçã, ela protege também os neurônios contra o envelhecimento natural. Bom, 2-1? 2-1 pra mim. 2-1? Tô ganhando. Vamos lá. Elcio, não desanime. Vamos pro nosso quarto alimento, que agora é o morango. Quem acertou? Ninguém. Ninguém acertou? Bom, o morango é rico em
flavonoides, que protegem os neurônios contra o esquecimento e melhora a sua memória. Ajuda também no aprendizado do dia a dia. Vamos colocar morango aqui para essa vitamina ficar gostosa. Agora, o nosso último alimento, que é castanha do Pará. Quem acertou? Ele perdeu. Vai explicar depois, eu esqueci. A castanha do Pará. Estou acostumado a boas vitaminas. A gente sempre usa uma castanha, uma linhaça. Exatamente. né? Olha, ô Felipe, sabe por que a castanha é importante? Porque ela é rica em selênio. Selênio, que é um poderoso antioxidante e que ajuda os sintomas da depressão e você melhora, fica mais forte, com a memória mais poderosa. Essa vitamina, com todas essas propriedades que eu acabei de falar, vai ser importante para você melhorar essa função cerebral, memória, ânimo, energia. Esse momento aqui para a gente brindar a nossa memória. Vamos lá. É pra gente poder lembrar de ir no sábado lá no programa, né, Elcio? Vai que a gente esquece. Tá certo. Olha aqui, ó. Vem pra cá vocês dois. Eu queria cumprimentá-los primeiro pelo desempenho aqui desse nosso game. Experimenta, vê o que vocês acham. Bom, surpreendente. Então, bom, né? Tá vendo? Só que, e o nosso presente que eu prometi, qual é? Qual que é, doutor? Quero saber. Eu vou te dar esse bottom. Viu? Você não, eu sim. Eu vou dar esse bottom pro Felipe. Muito bem. Pra ficar e mostrar pro Mignon que você sabe viver mais. Muito bem. Que feliz. E o Elcio, eu vou te dar mais um pouco de suco. Legal. Pra você Pra eu lembrar. se ligar na memória. Olha aqui, ó. Muito bom, muito bom. Vamos brindar. E lembra o Mion, por favor, que eu estou esperando por ele aqui, Pode viu, deixar, gente? pode deixar. Vai ter a vingança, né, doutor? Muito obrigado pela presença Obrigado, de vocês. Viu? Agora, nós vamos falar de uma das coisas mais íntimas na vida de um homem, o seu esperma. Eu vou ensinar aqui no programa tudo o que você precisa saber sobre o sêmen. Antes, é claro, eu vou chamar a minha assistente do dia. E hoje quero que seja uma mulher. Quem vai me ajudar hoje é uma das estrelas das novelas, chamada Valquíria Ribeiro. Oi, Valquíria! Que prazer! Nossa, que prazer! Como vai? Tão famosa, tão simpática, tão inteligente. Eu queria saber se você está preparada para uma tarde cheia de surpresas. Não, lógico que não. Então vamos começar colocando um jaleco em você? Muito obrigada. Porque a gente vai mexer em peças da anatomia do corpo humano e com isso você vai ter que ficar paramentada aí. Espero ser uma boa assistente. Eu vou te convidar para colocar essa luva. Eu também, para fazer companhia para você. Vamos começar a ter uma aulinha de anatomia? Vamos lá. Tá preparada? Não. Então, bom, eu queria começar o programa mostrando para você isso aqui. Abre a mãozinha para mim. Oi. O que é isso aí? Um abacate. É um abacate. E você tem ideia com que se parece esse abacate? Com abacate, né? Mas pode aparentar uma peça do corpo humano masculino. Ui. Posso te mostrar? Pode. Está preparada? Vocês estão preparados aí da plateia e de casa? Então eu vou mostrar para você o que é isso aqui. Pode pôr o abacate aqui. Segura um pouquinho aqui, Valquíria. Você sabe o que a Valquíria está segurando? E sabe o que a gente vai falar hoje? Isso são os testículos. Olha aqui, ó. Esse aqui é um testículo, esse aqui é um testículo, essa aqui é a vesícula seminal, que produz o líquido seminal, que o testículo vai fazer os espermatozoides, que vão ajudar na fecundação. Bom, qual é a textura? Mexe nisso aqui para mim, vê o que você está sentindo nele. Ele é duro, molinho? Os testículos, não, são moles. São moles. Mas o resto e eles têm um aspecto... ser mais rígido. Você vê, ele tem um aspecto mole, de borracha. Parece a semente do abacate. Exatamente, mas ele é molinho, tá vendo? É. Uma coisa importante é que nós, homens, temos que ter os testículos para fora do corpo humano, porque dentro do corpo humano, a tua temperatura é 37,2 lá dentro. Se ele fica dentro do corpo humano, os espermatozoides morrem. Então, por isso que os testículos ficam do lado de fora do corpo humano, que a temperatura deles é menor, entendeu? Bom, agora eu queria te convidar para ver qual é o caminho que o sêmen tem que percorrer
para realizar a fecundação. Como é que o espermatozoide sai daqui, entra na mulher e fecunda a mulher? Vamos ver? Aqui a gente vai ver, esse é o útero da mulher, os espermatozoides estão entrando dentro do útero e eles vão agora entrar na trompa, aí, nós estamos dentro da trompa, vocês veem esses cílios que a trompa tem? Os espermatozoides estão passando por cima até chegar no óvulo, e o óvulo veio do ovário, só um espermatozoide fecunda o óvulo e o resto morre. E agora o óvulo começa a se dividir, porque ele já está fecundado, e essa divisão do óvulo vai formar o feto. Agora esse óvulo fecundado desce e vai se alojar na parede do útero, na parede de dentro do útero, vai grudar lá, vai formar a placenta e aí o feto vai começar a crescer. Essa é a fecundação normal. Como a gente viu, um espermatozoide só fecunda o óvulo. A quantidade de esperma é fundamental para a reprodução, mas a qualidade também precisa ser boa. Além disso, o espermatozoide precisa ter um formato ideal para que ele consiga fecundar o óvulo. Eu queria demonstrar com você agora, Valquíria, vem aqui. Já que a gente está falando na forma do espermatozoide, o espermatozoide ele tem que ter uma forma arredondada para entrar no óvulo. Aqui a gente vai ver um espermatozoide muito fininho. Eu queria que você pegasse, isso aqui é um lápis com uma ponta muito afiada, porque tem espermatozoides, Valquíria, que tem essa forma aqui, como vocês estão vendo. Olha a forma, como é que é, ó, bem fininha, tá vendo? E o outro, olha aqui como é que é o outro espermatozoide. Essa aqui, mais arredondada, exatamente, mais arredondada, olha, tá vendo? Dá para ver bem a diferença. Eu vou tentar esse aqui primeiro, porque esse tem muito ovalado, tem uma forma muito errada e às vezes ele não vai conseguir fazer. Quer ver, ó? Olha só, e ela não consegue furar. É o que acontece com o espermatozoide que não tem força, que ele tem uma forma diferente. Por isso que às vezes o homem não consegue engravidar e fecundar a mulher. Agora eu vou pedir para você usar essa outra com esse aqui. Vamos lá, pode ir. Olha lá. Esse espermatozoide agora conseguiu entrar e conseguiu fecundar esse óvulo que chegou na trompa. O espermatozoide também precisa ser um bom nadador. Precisa ter força, agilidade, porque aqueles que ficam nadando em círculos, que erram o caminho e vão para o fundo do útero, ou até ficam parados, eles são chamados anormais. Eles não conseguem, como eu falei, nadar até lá para chegar lá e entrar no óvulo. Mas, eu tenho umas imagens para você quer ver comigo? Quero. As imagens que eu vou ver aqui no microscópio, que você vai me acompanhar no telão, vou mostrar agora como que esses espermatozoides se movem e nadam até a trompa. Eu vou ligar aqui e você vai acompanhar naquele telão ali, ó. Olha, o que está acontecendo agora é o que a gente está vendo. Milhares de espermatozoides se mexendo em várias direções. Uns vão para o lugar errado, outros ficam parados. Está vendo que tem espermatozoide que está paradinho, não se mexe? Outros ficam em círculo. Esses que ficam em círculo também eles não conseguem chegar na altura da trompa. E a gente está passando, vendo, olha lá. Esses são chamados espermatozoides ativos e os espermatozoides inativos. Quero agora que você, Valquíria, dê uma olhadinha nesses tubos de ensaio que eu tenho aqui na minha mão. Você vai segurar primeiro esse e eu vou segurar esse daqui. A gente vai conversar. Esse aqui é um sêmen de um homem que tem alguma doença nos testículos. Por quê? Compara com esse daqui. Esse que está líquido, ele não tem espermatozoide suficiente e o sêmen não tem a estrutura normal e a quantidade de elementos que tem normalmente para você fecundar alguém. E isso pode ser secundário a alguma doença. Já esse daqui, segura aqui em cima assim, Valquíria. Isso, agora põe um do lado do outro. Esse daqui tem a estrutura feita e completa, tem o número de espermatozoides normais que podem fecundar a mulher. Você entendeu? Então agora eu queria mostrar para você esse aqui, ó, esse que todos estão vendo que está clarinho, o que pode causar e que tipo de doença que o homem tem que pode causar este tipo de sêmen. Agora aqui na animação, isto chama-se varicocele, ou seja, são varizes que se formam dentro do testículo. Do lado esquerdo da animação, vocês veem umas veias normais. Do lado direito, essas veias estão bem engurgitadas, bem dilatadas, é o que a chama de varizes.
E essas varizes alteram o funcionamento do testículo, formando uma doença chamada varicocele, que o tratamento sempre é cirúrgico. Isso causa dor? Isso causa, às vezes, no começo não causa dor, não causa nenhum sintoma, mas com o passar do tempo, o homem pode começar a ter dor para caminhar, para ter ejaculação, para ter relação sexual. Então, a gente sempre aconselha que o homem procure um urologista depois dos 40 anos ou naqueles casos que ele tem dificuldade de engravidar a mulher. Bem, o que eu queria falar também é que você pode contribuir muito para a saúde do seu sêmen. Um aliado muito importante é o zinco. Você já ouviu falar em zinco? Já, zinco, vitamina, minerais. É uma vitamina que é rica e ela vai nutrir o homem. E sabe o que o zinco vai fazer? Vai dar mais virilidade para o homem. Ui. O homem fica mais forte, entendeu? Compra zinco, gente. Compra zinco. E você sabe que alimento que tem o zinco? Não. Ostra. Eu queria brindar com você. Opa. Vamos tirar a luva? Vamos. Sempre um brinde, é importante a gente tirar a luva. E eu vou convidar a Valquíria para brindar o nosso quadro comendo o quê? Ostra. Você gosta de ostra, Valquíria? Você gosta de ostra? Adoro. Bom, então a gente vai brindar esse quadro, que eu achei muito importante. Você gostou desse? Muito, acho que muita informação. Você gostou? E principalmente saber que a gente pode intervir, né? Pode intervir, pode tratar. Com consulta, sempre. Que eu acho que o maior problema referente aos homens é exatamente esse preconceito e não ir ao médico. Um brinde? Com certeza. Então vamos comer essa ostra para aumentar o zinco. Bom, hein? Gente, mas tá bom demais. Eu queria muito agradecer a Valquíria. Imagina, eu que agradeço. Valquíria, você foi excelente. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Muita gente acha que roer unha é coisa de adolescentes ou jovens adultos. Na verdade, é um hábito compulsivo e a pessoa nem percebe que está roendo. E tem gente que rói inclusive as unhas dos pés. Vocês acharam um absurdo? Então ouça esse número. Vocês sabem que 70% dos roedores de unhas são mulheres? Quantas aqui roem ou já roeram unhas compulsivamente? Quantas? Olha aí, hein? Tá vendo só como tem? Normalmente, essa compulsão tem fundo emocional, serve para descarregar a tensão ou é fruto de alguma ansiedade. Mas vamos ver o que a psicóloga Karina Haddad tem a dizer sobre o assunto. O perfil de pessoas que roem unhas são pessoas mais tímidas, pouco assertivas, com pouco autoconfiança, com autoestima baixa. São vários os motivos que podem levar uma pessoa, por exemplo, roer as unhas, que é um hábito compulsivo, porque repetitivo, que não necessariamente siga a rituais, a ordens, a comandos de pensamentos. Então, por exemplo, timidez excessiva, insegurança, medo, pressão, nervosismo, muita ansiedade. A melhor alternativa para o hábito compulsivo de roer as unhas é a combinação entre terapia comportamental e cognitiva, que trabalha os pensamentos intrusivos, angustiantes, através de várias ferramentas que o terapeuta ensina ao paciente, e terapias comportamentais, tá? Com outras tantas técnicas, associada, quando necessário, a medicamentos. As unhas formam uma espécie de capa para os nossos dedos, que são super sensíveis. Eles têm muitas terminações nervosas e as unhas protegem contra traumas, evitam lesões e protegem também contra a entrada de bactérias e fungos. Mas o que acontece num dedo que já está assim? É duro ver, né? Mas olha só quanto roer unha faz mal. Isso pode causar inflamação nos dedos associado a bactérias e fungos. Em casos mais graves, quem rói ainda pode deformar permanentemente a unha se atingir a sua matriz, de onde ela nasce. Ou seja, unha deformada para sempre. Já tem gente roendo unha só de ouvir isso. Mas tire as mãos da boca, porque se isso não te assustou, ouça só isso. A longo prazo, sua unha pode até parar de crescer. É um caso extremo, sim, mas é bem real.
Além de machucar o próprio dedo, quem rói unha coloca uma das partes mais sujas do corpo na própria boca. Mas nem tudo está perdido. Esse guia prático traz soluções. Eu convidei o dermatologista, Dr. Marcelo Bellini, para vir aqui trazer algumas soluções para você que rói unha. Para isso, eu preciso de voluntários. Quem vai ser meus voluntários hoje aqui? Rodrigo, prazer, Rodrigo. Tudo bem? Olá, Francisco. Vamos dar um pulinho aqui. Vem aqui. Vamos lá. Obrigado que vocês estão aqui. Agora eu gostaria de chamar o Dr. Marcelo para vir até aqui para nos ajudar a conversar sobre esse grave problema. Doutor Marcelo, vamos lá. Tudo bem, tudo prazer bem, em tê-lo no prazer. programa. O senhor já conhece o Rodrigo e o Francisco? Beleza, eu já vi lá nos bastidores e a gente já deu uma olhadinha nas unhas deles. E o que o senhor achou? O que sobrou das unhas deles, a gente deu uma olhada, mas, na verdade, a gente conversou e eles... Deixa eu dar uma olhadinha. E eles, na verdade, a gente até fez umas fotos, porque, assim, no consultório, eu procuro fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, até para a pessoa se conscientizar que ela realmente apresenta esse hábito, né, que não é desejável. Então, eles, quando eu fotografei as unhas deles e as mãos deles, eles, poxa, mas essa é minha mão mesmo? Nem eles sabiam que era... Nem eles sabiam o grau de intensidade que eles provocavam neles mesmos. Vamos ver as fotos, como foram? Vamos ver como é que foi? Essa... É um paciente que não rói, Que não rói, é uma unha normal. Unha normal. A gente vê a borda dela livre, né? A unha inteira. E a gente não vê inflamação, né? Não tem inflamação aí, nenhuma. Porque o que está íntegra. Exatamente. A unha, como você mesmo chegou a comentar, ela tem a função de proteção, né? Exato. Porque a mão está exposta a vários ambientes e tudo mais. Entendi. Olha, Rodrigo, você está vendo? Você está entendendo que o doutor Marcelo... Então, vamos ver as fotos do Rodrigo agora. Queria ver, por favor, vamos ver. O que o doutor Marcelo... Ó, Rodrigo, comenta, Então, doutor Marcelo. Então, a gente nota inflamação ao redor da unha, a gente nota áreas onde realmente ela fica muito irregular, até mesmo da cutícula, porque o que acontece, eles não roem só a unha, né? Eles roem, tira a cutícula. A revelação o prazer, o grande finale é realmente tirar a cutícula. Tem que tirar, né? Tem que tirar a cutícula, machucar a cutícula. Aquela é do Francisco agora, essa já é do Francisco. Já do Francisco? Então aqui a gente nota a borda que não está, na verdade, íntegra, né? Aqui a gente nota uma inflamação ao redor da unha, no canto, a unha bastante inflamada, e nessa também bastante inflamada, com a pele mais solta, com as descamações e tudo mais. Doutor Marcelo, quando o senhor pega um paciente ou um cliente como esses dois aqui, qual a sua orientação básica? Porque agora todo mundo quer saber o que a gente vai fazer, né? Como a gente sabe que existe uma correlação com a parte emocional, a ansiedade, a compulsão e tudo mais, então foge um pouco. Então, aquelas histórias, vamos passar pimenta. Funciona? Não, não funciona. Não funciona passar pimenta. E passar o que pimenta, funciona? Esmalte, pimenta. Para as mulheres... Para as mulheres, como a gente chegou à conclusão que 70% das são roedoras mulheres. são mulheres, né? O que ajuda muito é o uso de unha postiça. Porque a hora que ele vai roer, né? Faz aquele barulho do acrílico no dente, que acaba dando um pouco de arrepio e tudo mais. Então, muitas mulheres conseguem realmente parar de roer a unha com unha postiça. Unha postiça. Isso funciona muito. Para os homens, na verdade, uma conscientização e trabalhos, uma coisa que eu oriento bastante no consultório é trabalho manual. Dá um exemplo. Por exemplo, tentar explorar atividades, coisas que eles gostem, quer seja pintura, quer seja coisas de mecânica, consertar coisas em casa, que aquilo seja um hábito da pessoa para que ela possa canalizar essa ansiedade para na verdade, essas obras manuais. E tem um fato importante, quando a gente fala onicofagia, tem duas coisas que a gente tem que falar. O que é onicofagia? Onicofagia é o ato de roer as unhas. Tá. Só que existe a onicofagia daquela pessoa que só rói e existe aquela que rói e engole. Tem diferença? Tem muita gente que tira a pelinha e joga fora, tem gente que tira a pelinha ou pedaço de unha e engole. E qual a diferença? Que aquela que engole vai prejudicar também a parte digestiva. Agora, um guia prático para quem está vendo esse programa. Se por acaso a criança está roendo unha, ou mesmo os meninos, começa a sangrar, o
Porque pode sangrar. A cutícula é um tecido vivo. Ele tem uma que está quase Pois é, sangrando. aqui, olha aqui, essa Está aqui, em carne viva. essa daqui ele já tirou, tá? Agora, se sangra, qual a conduta que os pais ou a pessoa deve fazer na hora? O ideal é realmente higienizar, lavar com quê? água e sabão. Água e sabão. Água e sabonete, né? Normal. Uma coisa que é uma dica bastante importante é ter sempre em casa sabonete líquido na pia, né? Que as pessoas têm o sabonete em barra, tentar ter sabonete líquido, higienizar e colocar um curativo que faça, na verdade, tenha a intenção de isolar aquela região para diminuir o risco de inflamação. Porque assim, muitas vezes tira a primeira cutícula, aí inflama. E aí? E depois da inflamação entra em contato com as bactérias ou com os fungos e aí infecciona. Vocês viram, roer unha não é um hábito legal. Mas tenho certeza de que com tudo que você aprendeu aqui, vai conseguir pelo menos entender e tentar evitar esse hábito. Eu agradeço ao Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua ajuda no nosso programa. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Francisco, pela participação. Por favor, Dr. Marcelo, cuide deles. Obrigado. Todo mundo sabe o quanto eu falo aqui que fazer exercícios é essencial. Por isso, mexa-se. Hoje vamos aprender juntos um jeito divertido de se manter em forma. Sabe como? Dançando zumba. Michele está aqui, que é a nossa professora. Obrigada. Olá, Michele, tudo bem? Tudo bem, obrigado que você veio ao programa com a sua equipe. Queria saber o que é a zumba. Zumba é uma aula aeróbica, então a gente trabalha com a frequência cardíaca, treina o coração. E de uma forma bem divertida, com músicas latinas, mistura de salsa, merengue, reggaeton, cumbia. Vamos lá? Vamos. Então chega de conversa e vamos ver o que vai acontecer, hein? Vamos ver. Ombrinho? Sim, ó. Empurra. Cabeça. Sai do lugar. Pisa 2. Direto, 1 e 1. Joelho. Abre e fecha assim, ó. Girando. Ombrinho. Olha, muito obrigado pela sua participação. Dançar é uma excelente alternativa para quem não gosta de praticar esportes. Sem perceber, nós acabamos de exercitar vários músculos do corpo. Perna, glúteos e braços. Dance. Você vai ver como a sua disposição vai melhorar. Muito obrigado a todos vocês novamente. Obrigado a vocês aí de casa. Obrigado. Quero agradecer a todos vocês que ficaram a tarde toda conosco. E não se esqueça, homens, não tenham vergonha de fazer perguntas. Vocês só ganham em buscar informação. Ajude a saúde do seu esperma comendo alimentos ricos em zinco, como a ostra. Lembre-se, banana, linhaça, suco de maçã, morango e castanha do Pará são alimentos que fazem bem para o cérebro. Amanhã. Não gasta mais nada comigo. A gente depende muito de ajuda do parente, né? Na maioria das vezes eu escondo. Sei que ela tem os problemas dela de depressão. Dívidas, como elas afetam sua qualidade de vida? E aí, doutor? De colecionadores, as pessoas passam a ser acumuladores. Eu tenho coleções inteiras de potes plásticos. Alguns não vou usar nunca, porque eu tenho dó. Alerta, quando colecionar objetos passa a ser uma doença. E aí, doutor? Amanhã, 4 da tarde, aqui na Record. Não se esqueça de acessar o nosso site r7.com/doutor. A gente se vê amanhã aqui no E aí, doutor? Até lá!